Bom dia a todos. Nós vamos então dar início à nossa aula de revisão sobre viroses, mas antes eu gostaria de falar para vocês sobre a questão entre a diferença de vacina e soro. Então nós já vimos que vacina é toda substância que você recebe no seu organismo e que te induz a produção de anticorpos, enquanto que o soro é uma substância que você recebe e que contém anticorpos prontos, ou seja, tem efeito imediato, certo? E a vacina tem efeito preventivo. Então, aqui são as principais viroses. Então, o nome já está dizendo, virose, né? São doenças causadas por vírus. Então, nós temos aqui a gripe. A diferença da gripe para o resfriado é que a gripe geralmente tem febre e o resfriado não, tá certo? Essencialmente para nós a diferença é essa. A gripe tem febre, né, dor, aquele mal-estar no corpo, e o resfriado é só um mal-estar. Os sintomas nós já falamos aí, você vai ter, no caso aqui da gripe, febre, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça e tosse. E a contaminação pode ser direta ou indireta. E o resfriado não, geralmente é mais uma secreção nasal, uma coriza, espirro, tá certo? Prevenção. Você pode prevenir a gripe através de vacina e tomando medicamento para aliviar os sintomas. Enquanto que resfriado é ato de higiene, né? E tomar uma medicaçãozinha ali se for necessário. Então aqui você está vendo ali a imagem da pessoa fazendo nebulização, ali no outro tomando um remédio, no outro caso medindo a temperatura. Então isso aí já é muito conhecido. E aqui você tem uma outra doença virótica que é a poliomielite, não é? Que é uma doença que vai atacar o sistema nervoso central, especificamente ali a medula, e levando o indivíduo a ter uma paralisia dos membros, no caso aí inferiores, né? Um exemplo. Ou dependendo do caso, pode levar o indivíduo até a morte. A prevenção é vacina. Aí você tem o vírus que causa a paralisia infantil, ok? O último caso no Brasil foi em 89. O modo de transmissão pode ser por água ou alimento contaminado. A prevenção é vacinação. Basicamente é vacinação. Aí você tem a criancinha tomando a vacina. Lembrando que a vacina ela contém os antígenos do vírus e esse antígeno vai estimular a produção de anticorpos contra a poliomielite. E aqui embaixo você está vendo no segundo quadrante inferior, uma pessoa que teve paralisia infantil e os membros ficaram atrofiados, paralisados. Se uma doença é erradicada em um país, as pessoas podem deixar de se vacinar? Não, tem que estar sempre tomando a vacina porque ela tem efeito preventivo, né? Se você deixar de tomar a vacina, você pode vir a ter novamente um surto aí virótico, uma epidemia ou uma pandemia. A dengue, ela vai ter como sintomática uma febre aguda, dores e mal-estar geral no corpo, ok? A transmissão da dengue se dá pelo mosquito, que é o vetor, e esse vetor vai transmitir o vírus. E esse vírus vai se instalar no nosso corpo, gerando a sintomática da dengue. Né? Tratamento não existe, é mais uma atenuação dos sintomas. Repouso, ingestão de ar, de líquido, né? Água, buscar assistência médica e tomar ali medicação, segundo o que o médico orientar. A prevenção, se o vetor é o mosquito, você tem que neutralizar ou exterminar todo meio que promova a proliferação do mosquito. Então, ensacar
o lixo, não deixar água nos vasilhames e por aí fora. Porque a gente sabe que é através da água que o mosquito se reproduz. Então está até escrito aqui, ó, ao acabar a água do reservatório é necessário fazer uma nova lavagem nos recipientes e guardá-los de cabeça para baixo. Né? Esse cuidado é importante, porque a água é um meio pelo qual o mosquito se reproduz. Então, basicamente, nós focamos ali as doenças viróticas. Agora vamos para as bacterianas, que são doenças causadas por bactérias. Então, nas bactérias, o medicamento que você vai usar quando tiver uma bacteriose ou uma infecção bacteriana são os antibióticos, que são medicamentos que combatem bactérias. Você não usa antibiótico para combater doença virótica, você usa antibiótico para combater doença bacteriana. Então já foi falado, o tratamento das bacterioses se dá por antibiótico. E lembrando que antibiótico tem sempre que ter a prescrição médica, não pode fazer automedicação. Cólera, então é uma doença bacteriana que vai atacar o intestino, ok? Você pode adquirir essa doença ingerindo água ou alimento contaminado. Olha aí, a criança bebendo água contaminada pelo vibrião, que é a bactéria que causa cólera, ou alimentos também contaminados, ou falta de saneamento básico, né? Então, a prevenção o que é? Higienização, saneamento básico, água potável, filtrada e lavar bem os alimentos. Então, se a cólera é causada por falta de saneamento básico, falta de higienização e ingestão de alimentos contaminados, a prevenção tem que ser nesse sentido, não é? Leptospirose é uma doença infecciosa febril, também causada por bactéria, e ela é transmitida pela exposição à urina de animais, no caso aqui ratos. Então a urina do rato contém a leptospira, que é a bactéria que vai causar a leptospirose. Então você tem aqui ali, ó, uma enchente. No caso da enchente, ocorre o entupimento ali das galerias pluviais, os ratos saem, começam a defecar na água, e se a pessoa tiver algum ferimento e andar nessa água suja contaminada pela leptospira, ele vai adquirir a leptospirose. E nesse caso tem que buscar assistência médica, urgente. Então olha aqui, prevenção, eliminar o vetor que no caso é o rato, deixar as galerias pluviais sempre limpas. Olha ali o esgoto ali, ó, a galeria entupida de lixo. Quando chove, ela não drena a água da rua e acaba expulsando os ratos, e os ratos defecando e urinando ali na água. Ali água potável, ok? Tuberculose, olha ali a tuberculose. Então a tuberculose é uma doença que vai atacar o sistema pulmonar. Ela pode acarretar outros problemas, ok? Então olha como que é séria. Mais ou menos você tem 1 milhão de óbitos por ano. A transmissão se dá quando a pessoa entra em contato com a saliva ou gotículas da pessoa contaminada. Prevenção, vacina, ok? Ali no caso é a BCG. E buscar um tratamento, não é? No caso aí a medicação via antibiótica, né? A medicação baseada no antibiótico. Tétano, então você tem o tétano, que é uma bactéria que você contrai ela quando você se fere com metais enferrujados ou algum outro tipo de material cortante, e nesse caso a bactéria entra na corrente sanguínea, se multiplica no corpo, levando a doença que é o tétano. Nesse caso é preciso
que busque o atendimento médico. Buscando o atendimento médico, lá você vai receber inicialmente o soro, que já contém efeitos imediatos, porque contém um anticorpo que vai neutralizar a toxina bacteriana, a toxina do tétano, e paralelamente o médico já vai dar uma vacina para prevenir a pessoa de uma futura doença causada aí pelo tétano. Sintomas e tratamento nós já falamos. Agora a febre maculosa é causada pelo carrapato. Então o carrapato ele traz dentro de si a bactéria. Ao chupar o sangue do indivíduo, ao picar o indivíduo para obter o sangue, a bactéria se aproveita, não é, da abertura que o carrapato fez na pele e penetra no organismo do indivíduo, causando febre maculosa. Então olha ali o carrapato, que é um parasita, é um ectoparasita, ele se alimenta de sangue, é um hematófago. Mas nessa brincadeira ele acaba te contaminando com a bactéria que causa a febre maculosa. Então é tomar antibiótico. Se você for fazer um passeio ecoturístico, usar botas, calça comprida, boné, camisa de manga, para que você não seja contaminado por carrapato. Então nós terminamos ali as doenças causadas por bactéria. Vamos agora nas doenças causadas por protozoários. No caso aqui a doença de Chagas, você tem aí o vetor principal, que é o barbeiro. O barbeiro, ele transmite o Trypanosoma cruzi, e esse Trypanosoma cruzi vai determinar o surgimento da doença de Chagas. Então olha lá, você tem um modo de transmissão, a pessoa contaminada, e nesse caso o barbeiro absorve o sangue da pessoa contaminada, durante a noite ele sai, vai sugar o sangue de uma pessoa que não está contaminada, e ao sugar o sangue, ele acaba desencadeando a entrada do protozoário Trypanosoma cruzi no orifício, e uma vez no orifício ele penetra na corrente sanguínea e vai causar a doença de Chagas. Tá bom? Então olha lá. Então é isso. Olha ali, Então, voltando aqui um pouquinho, então voltando, olha lá, certo? Então vamos conversar sobre a imagem. A imagem, olha lá, a imagem é o açaí, você está vendo ali uma tigela de açaí. Vamos conversar sobre a imagem, olha lá. Será que podemos encontrar protozoários em nossos alimentos? Sim, podemos encontrar sim. Uma vez teve lá no Paraná, acho que em Curitiba, se não me engano, um surto agudo de doença de Chagas. Aí foram fazer uma sindicância, constataram que esse surto estava sendo causado pelo fato das pessoas estarem bebendo caldo de cana. E esse caldo de cana estava contaminado por fezes do barbeiro. Esse barbeiro estava alojado na cana de açúcar, que é a matéria-prima para a fabricação do caldo de cana. Então sim, se o barbeiro contaminar, por exemplo, a cana de açúcar, ou contaminar esse açaí aí, e a pessoa se alimentar desse açaí, no caso em questão, ele pode contrair sim a doença de Chagas, via alimentação, é possível. Transfusão sanguínea, por isso que os bancos de sangue, eles fazem um exame rigoroso para quem quer doar sangue, se a pessoa tiver alguma doença virótica, bacteriana ou protozoariana, ele não pode doar sangue, então tem que estar sempre fiscalizando os bancos de sangue. Não é? A gestante também tem que estar sempre fazendo o pré-natal, vendo se está tudo ok com ela. Então, quais são as medidas profiláticas preventivas da doença de Chagas? Combater o percevejo, ou seja, o barbeiro com o uso de inseticida, exigirem transfusões de sangue, a garantia de que o sangue está puro, não está contaminado por vírus, bactérias ou protozoários. Outra doença bacteriana, a malária, a malária causada pelo plasmódio.
Então, esse protozoário, ele se hospeda no interior da hemácia, que é a célula que transporta o oxigênio. Uma vez dentro da hemácia, ele se reproduz, e uma vez se reproduzindo, ele arrebenta a hemácia e causa picos de febre. Então você tem aqui, ó, na imagem, o mosquito do gênero Anopheles, que é o transmissor da malária, do protozoário que causa a malária. Então, o mosquito ele é o vetor, ele não é o causador, ele só transmite o protozoário causador da malária. Então, olha ali, ó, o mosquito contaminado, picando a pessoa, e uma vez picando a pessoa, ele inocula o plasmódio vai para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele se hospeda na hemácia, se duplica, se reproduz no interior da hemácia, causa hemólise e depois um pico agudíssimo de febre. Olha lá, que eu falei para vocês, onde ele se reproduz, dentro da hemácia, do glóbulo vermelho. Tá certo? O sintoma mais característico é febre alta em intervalos de tempos regulares. Esses picos de febre é quando ele arrebenta a hemácia. Prevenção. Você pode exterminar o mosquito, colocar telas protetoras em janelas e portas, tá certo? E tomar, no caso ali, para aliviar o sintoma, um medicamento. Então, pessoal, resumindo aí a nossa aula, o que tem de importância aí? O que tem de importante para nós aí? Voltando, o que tem de importante para nós aí? A diferença entre soro e vacina. Vacina tem efeito preventivo e contém antígenos que vão sensibilizar o organismo a produzir anticorpos. E o soro tem efeito curativo imediato, tá certo? Porque contém anticorpos. Aí das doenças virais, ou viróticas, ou viroses, a mais importante que a gente viu, no caso aqui foi a gripe e o resfriado. Lembrando de estabelecer a diferença entre gripe e resfriado, a gripe tem febre, o resfriado não, tá certo? E uma outra doença que nós vimos aqui, virótica também, que é a poliomielite, que vai atacar o sistema nervoso, causando paralisia infantil. Uma outra doença virótica que nós vimos foi a dengue, que tem como vetor o mosquito, a Aedes aegypti, e esse mosquito inocula o vírus causador da dengue, e a dengue ela vai causar todo um mal-estar, toda uma sintomática desagradável no nosso corpo. A prevenção é você eliminar os meios aonde o vetor se desenvolve, nós já falamos sobre isso, não é? E em relação às doenças bacterianas, as principais que nós destacamos aqui foi a cólera, que você adquire pela ingestão de alimento contaminado, procurar buscar uma boa higienização, saneamento básico, em último caso, buscar o médico, né, para que ele possa entrar com uma ação medicamentosa, no caso aqui é antibiótico, porque só antibiótico consegue matar a bactéria. Depois nós vimos a leptospirose, que é outra doença bacteriana, causada pela leptospira, que é uma bactéria que está presente na urina do rato. E a prevenção é saneamento básico e tentar eliminar esse vetor aí. E buscar sempre assistência médica. Tuberculose vai ser uma doença bacteriana que vai atacar os pulmões. A gente pode prevenir essa doença tomando a vacina ou evitando o contato com pessoas contaminadas. Tétano, que é uma doença também bacteriana, que você pode adquirir fazendo ferimentos na pele, e se o agente causador de ferimento estiver contaminado pela Clostridium tetani, você adquire o tétano. Buscar o médico, e lá no médico ele vai te dar imediatamente o soro e depois uma vacina a título de prevenção. A febre maculosa é causada é transmitida pelo vetor, no caso é o carrapato, que por sua vez veicula
a bactéria causadora da febre maculosa. Buscar assistência médica imediata para que ele possa entrar com uma ação medicamentosa. E depois, doenças causadas por protozoários. Para nós aqui o mais importante é a doença de Chagas, lembrando que o vetor é o barbeiro, o causador é o Trypanosoma cruzi. É uma doença que pode ser evitada construindo casas de alvenaria e eliminando, no caso aí, o percevejo e colocando telas de proteção nas janelas e nas portas. E terminando aqui, a malária que você adquire quando você é picado pelo mosquito do gênero Anopheles, ele inocula o plasmódio, que vai se desenvolver dentro da hemácia, e lá no interior da hemácia ele vai se reproduzir. Uma vez se reproduzindo, ele arrebenta a hemácia, causando hemólise e picos de febre. Também buscando ali tratamento, buscando assistência médica, que o médico vai entrar com uma ação terapêutica para minimizar a sintomática e também buscar a cura. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Em essência, é isso que nós falamos para vocês. No livro ali tem mais detalhes, mas na essência o mais importante para nós é isso mesmo. Um abraço a todos e uma boa prova para nós aí, dia 9. Até mais.